Olá, pessoal! Se você chegou até essa aula, é porque você conheceu o nosso Instagram. Caso não conheça ainda, acesse o nosso endereço do nosso perfil que está aparecendo aí na tela. Então, a aula de hoje será sobre regra de 3 simples. Vamos para a aula? Regra de 3 simples. Definição. Regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Para resolver uma regra de 3 simples, basta seguir os 3 passos que iremos apresentar nos próximos exemplos. O exemplo 1 diz o seguinte: de cada lote de 90 kg de café cru, obtemos 78 de café torrado. Quantos quilogramas de café cru serão necessários para obtermos 624 kg de café torrado? O nosso primeiro passo é construir uma tabela, agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécie diferente em correspondência. Observe que na nossa tabela temos as duas grandezas apresentadas no problema. Na primeira coluna, quilogramas de café cru, e na segunda coluna, o quilogramas de café torrado. Em seguida, completamos a nossa tabela com os valores apresentados no problema. Para cada 90 kg de café cru, obtemos 78 kg de café torrado. Para 624 kg de café torrado, quantos quilogramas de café cru será necessário? Como o valor de quilograma de café cru é desconhecido, então vamos chamar ele de x. Montada a nossa tabela, vamos para o segundo passo, que diz o seguinte: identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Observe que para 90 kg de café cru, o rendimento é de 78 kg de café torrado. Então, se aumentou a quantidade de café torrado, automaticamente foi utilizado uma maior quantidade de café cru. Se as minhas setas estão na mesma direção, então a nossa regra de 3 será diretamente proporcional. Assim, faremos a nossa multiplicação cruzada. 78x igual a 90 vezes 624. Feito isso, vamos para o último passo, que é montar e resolver a equação com a finalidade de encontrar o valor desconhecido. 78x é igual a 90 vezes 624. Então, 78x é igual a 56.160. Como estamos procurando o valor de x e o nosso 78 está multiplicando x, passamos o 78 para o outro lado da igualdade dividindo, ficando 56.160 dividido por 78. Logo, o valor de x é igual a 720 kg. Então, para 624 kg de café torrado, será necessário 720 kg de café cru. Seguindo para o nosso segundo exemplo. 15 operários constroem uma casa em 6 meses. Em quanto tempo 20 operários seriam capazes de construir a mesma casa? O nosso primeiro passo é construir uma tabela, agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécie diferente em correspondência. Observe que na nossa tabela temos as duas grandezas apresentadas no problema. Na primeira coluna, operários, e na segunda coluna, meses. Em seguida, completamos a nossa tabela com os valores apresentados no problema. Para 15 operários, uma casa é construída em 6 meses. Para 20 operários, quantos meses serão gastos para construir a mesma casa? Como o valor é desconhecido, chamamos esse valor de x. Montada a nossa tabela, vamos para o segundo passo, que diz o seguinte: identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Observe que para 15 operários é necessário 6 meses para efetuar a obra. Então, se aumentou a quantidade de operários, automaticamente temos mais pessoas trabalhando na obra. Com isso, a quantidade de dias será menor. Se as minhas setas estão em direção contrária, então a nossa regra de 3 será inversamente proporcional. Assim, faremos a nossa multiplicação em linha reta. Feito isso, vamos para o último passo, que é montar e resolver a equação com a finalidade de encontrar o valor desconhecido. 20x igual a 15 vezes 6. Então, 20x igual a 90.
Como estamos procurando o valor de x e o nosso 20 está multiplicando o x, passamos ele para o outro lado da igualdade, dividindo, ficando 90 dividido por 20. Logo, o valor de x é igual a 4,5 meses ou 135 dias. Então, para 20 operários, serão necessários 4,5 meses ou 135 dias para construir a mesma casa. Não esqueça de compartilhar, comentar e curtir o nosso vídeo. Aquele abraço e se liga que tem mais.